Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, o seu podcast de reflexão e leitura diário na Palavra de Deus. Hoje vamos na leitura de Gênesis capítulo 44. E na nova versão internacional diz o seguinte: José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isto? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se alguns dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse: concordo, somente quem for encontrado com ele será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite-lhe dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não podia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia dissesse aos seus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu-lhe a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida.
Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Olha só, esse capítulo 44 apresenta o diálogo de José com Judá numa forma bem longa. Em Gênesis, os diálogos são mais curtos, mas aqui nós temos um discurso de Judá em defesa do seu irmão Benjamim, relativamente longo, e toda essa cena que nós temos revela a mudança que Deus já estava fazendo, não apenas na vida de José, mas também na vida dos irmãos de José. Muitas vezes, quando nós lemos essa história dos capítulos finais de Gênesis, o nosso foco está muito e às vezes exclusivamente voltado àquilo que Deus faz com José. Ok, essa é uma ênfase importante e dominante em todo o texto, mas as entrelinhas das narrativas nos mostram que os irmãos de José passaram por um processo de transformação e começaram a ter uma atitude diferente daquela que eles tiveram lá quando José foi vendido como escravo. Se nós pensarmos naquela cena em que José é vendido como escravo e nessa cena nós podemos ver diferenças em termos de atitude, mas semelhanças também na estrutura que nós temos aqui apresentado daquilo que José faz com os seus irmãos. José parece um pouquinho cruel, né? Ele libera, mas depois coloca uma desculpa para que eles voltem, ele libera de novo, e dessa segunda vez ele não somente coloca a prata que foi paga, né, e devolvida na boca da bagagem de todos os seus irmãos, mas José coloca a sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Essa taça de prata era uma taça que José usava para beber e também para fazer adivinhações. Não está claro no texto se efetivamente José fazia adivinhações ou ele quis dar a impressão aos seus irmãos que ele tinha um poder para adivinhar o futuro. José, ele vai falar isso: olha, um homem como eu tem o poder de adivinhar o futuro e vocês deveriam saber disso antes de me enganar. O certo é que, depois que José liberta os seus irmãos, já com a prata e a taça na bagagem deles, José pede para o seu administrador chamá-los, prendê-los novamente, com a desculpa e com o pretexto de que eles estão roubando José. Eles novamente são trazidos à presença de José e o que os irmãos fazem? Eles se jogam na presença, diante de José. É mais uma atitude de humilhação, ou seja, os irmãos agora se sentindo injustiçados, estão se humilhando diante de José. E olha só, José tinha falado o seguinte: olha, se eu encontrar a taça na bagagem, aquele cara, o dono da bagagem vai morrer e vocês todos serão os meus escravos. E todos os irmãos falam: não, vamos, só tem essa opção mesmo que o Senhor é porque nós somos justos. Encontraram a taça, encontraram a prata e a situação ficou grave. Porque Benjamim, José não queria matá-lo. José até mostra um certo tipo de abertura. Olha, vocês todos estão liberados. Agora esse Benjamim, ele vai ficar porque foi ele que roubou a minha taça. Ou seja, Benjamim deveria ficar como escravo de José e todos os irmãos estariam liberados. Se fosse antes, lá, quando os irmãos venderam José como escravo e de forma fácil, despretensiosa, talvez os irmãos dissessem o seguinte: beleza, agora é o tempo. Benjamim, você fica aí, tá? Nós vamos embora. Mas não. Nós vemos que, por meio da figura de Judá, todos os irmãos, eles se colocam numa situação de muito pesar por essa situação e eles ficam muito tristes e tocados com a possibilidade de Benjamim ficar lá como escravo e eles terem que voltar. O que eles dizem é o seguinte: olha, nós não podemos fazer isso, porque lá na nossa terra, o nosso pai está esperando esse menininho aí, que é filho da sua esposa, e cujo irmão dele morreu, desapareceu. E o nosso pai, ele vai morrer se souber que o Benjamim ficou aqui como seu escravo e nós
voltamos sem ele. E Judá, nesse sentido, ele vai se colocar na dianteira e falar toda a história. Judá vai abrir o coração, vai dizer o que está acontecendo, para no fim dizer o seguinte: olha, nós não podemos não levar Benjamim. Nós temos que levar Benjamim, porque se nós não levarmos ele, o nosso pai vai morrer. Nós vamos dar esse desgosto para Jacó. Veja que a atitude dos irmãos de José mudou. Quando os irmãos, esses mesmos irmãos, há mais de 20 anos atrás, venderam José, eles não se preocuparam com Jacó, eles não se preocuparam com José, eles só se preocuparam em dar vazão ao ódio que eles tinham a José. Como se eles estivessem vingando por todas as traquinagens que José fez, contando toda a maldade dos irmãos para Jacó. Mais 20 anos sem José, 20 anos convivendo talvez com um estado de tristeza do seu pai, e 20 anos suficientes para que eles pudessem lembrar daquilo que eles fizeram com José e serem tocados de que eles não fizeram a coisa certa. Os laços de irmandade, o sangue falou alto nesse momento. E com certeza a mesma providência que conduziu José até o posto de comando no Egito foi a providência que lá em Canaã, de forma silenciosa, o texto nem nos fala, agiu no coração dos irmãos José. E Judá, esse que deu a ideia para José ser vendido como escravo, agora ele está defendendo o seu irmão Benjamim. Ele não pode ser escravo. Nós precisamos levar ele. Essa é a nossa situação. Eu garanti com a minha vida diante do meu pai que se algo acontecesse com esse Benjamim, eu seria responsável por toda a vida. E no último parágrafo, no versículo 33, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com os seus irmãos. Judá, ele se coloca como o resgatador de Benjamim. Olha, eu fico no lugar de Benjamim, mas libera o Benjamim, porque o meu pai está esperando por ele. Nesse sentido, nós podemos ver dentro do ato de Judá algo que nos pré-anuncia, nos faz imaginar aquilo que Jesus Cristo fez por todos nós. Nós que éramos escravos do pecado, nós que éramos inimigos de Deus, fomos resgatados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo sofreu todas as penas do nosso pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos o quê? Restituídos diante da presença de Deus, o Deus Pai. Nós vemos a mudança que esses 20 anos fizeram em todos esses irmãos, principalmente na pessoa de Judá. Aquele que vendeu o seu irmão, agora é aquele que estava colocando sobre si a responsabilidade pelo seu irmão mais novo, Benjamim. Deus, ele muda e transforma as nossas vidas. Muitas vezes, utilizando-se dos nossos próprios erros, a nossa curva de aprendizado, as nossas tentativas e falhas, são também a escola aonde Deus nos coloca para que possamos ser, dia após dia, melhorados, desenvolvidos, santificados, para que nós possamos fazer a vontade dele. Deus, ele quer transformar a nossa vida. E quando nós olhamos para José, nós temos aquela imagem, né? Não, Deus vai me dar vitória, Deus vai me colocar nos altos lugares. Mas Deus também estava agindo no silêncio do coração dos irmãos de José. E muitas vezes é o que Deus faz em nossas vidas, no nosso coração. Esse Deus que transforma a vida de todos, para que por meio de tudo isso que está acontecendo, Deus pudesse guardar a vida de toda a família de Jacó, da fome que estava acontecendo, e a própria descida que nós vamos ver depois de alguns capítulos daqui, de toda a família de Jacó para o Egito, vai ser o grande start, o grande início de Israel como uma grande nação. Deus, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, mesmo naqueles que nós não imaginamos que Deus está lá, mas Deus está lá e a sua providência está em ação.
Confie nesse Deus. Coloque a sua vida diante dele. Porque nós temos a mais absoluta certeza de que mesmo nos momentos mais traumáticos, problemáticos, tribulosos da nossa vida, Deus está lá e não somente está lá, mas Ele usa tudo aquilo que está acontecendo para que nós possamos ser filhos e filhas de Deus mais tratados, mais achegados a esse Deus que nos quer bem. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.